Irmãos queridos, que alegria! Nós vamos continuar a exposição de Filipenses, capítulo 2, hoje os versos de 19 até o 30. Filipenses, capítulo 2, versos de 19 até 30. Irmãos queridos, Martim Lutero, pregando um sermão no Natal de 1519, ele deixou bem claro para a igreja que a praedicatio verbi, a pregação da palavra, ela contém valor sacramental. A igreja exposta à palavra, ela recebe os santos sinais de Deus através da exposição dos fatos e através das histórias, para que o povo de Deus veja o que Deus faz e o que Ele pode fazer ao longo da sua história. Então, nós olhamos os textos bíblicos, contextualizamos conosco e o que isso se aplica na nossa vida. Não é a exposição bíblica apenas para nós dizermos, eu conheço tal livro, eu sei. Não. O que isso tem a ver com a minha vida e o que eu vou colocar em prática a partir daquilo que eu estou escutando Deus falando comigo. Então, irmãos, depois da instrução de Paulo sobre o desenvolvimento da salvação, Filipenses 2,12, desenvolvam a sua salvação. Se a salvação do início ao fim é obra soberana de Deus, o homem não tem participação nenhuma na sua salvação, nenhuma. Interessante que o homem tem responsabilidade ao longo da sua salvação. O homem não faz para ser salvo, mas ele tem que desenvolver a sua salvação como marca daquele que é realmente salvo. Obras não salvam, mas obras autenticam aqueles que são salvos. Então, irmãos, desenvolver a salvação significa santificação. Deus está dando todo o ferramental para que nós sejamos santos, porque é Deus que efetua em vós tanto o querer quanto o realizar. Então, se nós estamos falhando, parabéns, somos nós mesmos, temos coisas a acertar. Então, Paulo agora, ele continua, irmãos, desenvolvam a salvação, porque Deus tem dado todo o ferramental para vocês. Diz ele no verso 19. Espero, porém, no Senhor Jesus. Então, Paulo não está dizendo, eu espero por aquilo que eu estou falando. Não, Paulo diz assim, eu espero pela ação do Senhor Jesus. Esse homem, ele é poderoso nos sinais e maravilhas, mas ele sabe que quem faz é Deus. Então eu espero no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado, também tendo conhecimento da vossa situação. Então Paulo diz assim, eu quero ficar feliz por receber notícias de vocês. O apóstolo Paulo é gente. Ele diz assim, eu quero ficar feliz por saber que as pessoas que eu amo estão bem. Verso 20. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo, olha, o jovem pastor Timóteo se distingue pelo interesse das coisas do reino. 22. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Paulo está dizendo assim, e Timóteo é alguém leal, ele me é um companheirão. 23. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. Ou seja, se ele pudesse ir mesmo, Paulo, ele não mandaria Timóteo, ele iria. Mas, se não tivesse como resolver a situação da sua prisão, estou enviando Timóteo. Verso 24. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Paulo acredita que Timóteo vá e que ele vá logo depois. 25. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito. Epafrodito é o diminuto de Epáfras. Então, Epafrodito pode ser um tratamento, né? É o Zé, o Zezinho. Zezinho é íntimo, né?
ou pode ser Epafrodito, porque Epafrodito podia ser pequeno. Então, o nome dele é Epáfras e Epafrodito é um diminutivo. Vou mandar Epafrodito até vocês. Diz ele assim: por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Paulo também tem estima por Epafrodito. E por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Epafrodito era o portador das ofertas que os filipenses levantavam, era ele que levava. Verso 26. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Irmãos, Paulo está mandando também Epafrodito porque os filipenses amavam tanto esse homem que seria interessante para ele ver o que as pessoas que o amavam e as pessoas que amavam ver esse homem do Senhor. Verso 27. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Então, Deus, ao ouvir a igreja e curar Epafrodito, Paulo foi ricamente abençoado, porque era um companheiro que, se tivesse perdido, seria mais uma grande dor. 28. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Paulo ficaria feliz, sabendo que os filipenses estão felizes, que Epafrodito está feliz. Paulo se alegra com a alegria da igreja. Verso 29. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre os homens como esses, ou a homens como esse. Então, Paulo dá testemunho de Epafrodito, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. O valor de Epafrodito não é outro, senão estar disposto a dar a vida por outro irmão e pela igreja de Cristo. Irmãos, nós precisamos aplicar o texto. Presbítero Ricardo, por favor, os versos de 19 até 24. O senhor pode se colocar de pé e ler, por favor? Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecido da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo, brevemente, irei. Irmãos, Paulo está dando um testemunho aqui de Timóteo, um testemunho fantástico. Olha, esse homem cuida dos interesses do reino, ele é leal, ele é companheiro. Por favor, o pastor sênior está mandando o pastor júnior e diz assim, daqui a pouco eu estou indo. Mas, para a nossa vida, o que poderia ser dito de você hoje com relação ao evangelho, à igreja? O que o seu pastor poderia dizer a respeito de você? Né? O seu pastor testemunharia da sua vida e da sua conduta que você é leal para com os interesses do reino de Deus? No verso 22, Timóteo era como um filho, docemente servindo como um filho serve ao pai. Irmãos, que coisa linda é a lealdade de alguém que caminha conosco. Uma das coisas que agrada profundamente a Deus, lealdade. E é interessante e respeitoso quando se trata bem um pastor pelo seu título, né? Então, as pessoas perderam muito, né, irmãos? Hoje todo mundo é você, todo mundo é assim. As pessoas perderam isso. As pessoas de idade não recebem mais respeito, professores, policiais, pastores, ninguém recebe mais respeito. É interessante quando alguém tem respeito, mas é interessante que o pastor também tenha amigos que não se importam com o seu posto, são seus amigos. Amigos. Ele é o anjo da igreja, mas é gente que tem prazer de se cercar de gente. Paulo, eu estou feliz que os filipenses estejam felizes.
Estou feliz que Epafrodito seja leal, que Timóteo seja leal. Gente amiga, leal e fiel, irmãos. Nós precisamos disso dentro da igreja de Cristo. Nós usamos o tratamento de meu irmão na igreja de Cristo. O quanto isso é verdadeiro? Meu irmão, né? E ele prossegue com o texto. Diácono Ricardo, por favor, versos de 25 a 30. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito. Por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós, estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou a ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida, para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Irmãos, Epafrodito vai ser enviado aos filipenses com oferta. Paulo, estando ali, pensando em mandá-lo de volta para lá. Olha, Epafrodito já fez isso, vou mandá-lo de novo. Meu pensamento é esse. E Epafrodito é alguém tão amado daquela igreja que ele ficou preocupado, querendo trazer paz ao coração daqueles irmãos que souberam que ele não estava bem e oraram por ele. É como se ele dissesse assim: apóstolo, me deixa ir lá para poder confortar os irmãos, para que eles me vejam que Deus ouviu as orações deles e que eu estou bem. Sabe quando a pessoa volta à igreja para poder dizer à igreja: olha, estou aqui e olhe o que as suas orações respondidas fizeram na minha vida. Isso é raro, né, irmãos? Mas o Senhor Jesus já contou que de 10 volta 1, né? Tudo bem. Epafrodito, irmãos, é alguém que quase morreu. O texto diz isso. E Deus, curando, manifestou misericórdia para com Paulo, verso 27. Ele representava muito para o pastor Paulo, verso de número 28. Porém, essa tristeza que Paulo fala, que Epafrodito, estando com os filipenses, seria aliviado, eu creio, irmãos, que Epafrodito quase morreu nessa questão de tomar conta de Paulo, levar a oferta, tomar conta daquilo que ele foi incumbido. Então, ele quase morreu para desempenhar uma missão que foi dada para ele. Então, é como se Paulo dissesse assim: se ele tivesse morrido, eu me sentiria pesaroso, porque ele estava sob as minhas ordens como apóstolo do reino de Deus. No verso 30, ele chega a dizer dessa forma, ele diz assim, veja aí no texto: visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. O velho apóstolo pede, portanto, que ele seja recebido com alegria e honra. Olha o verso 29. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria e honra, e honrai sempre a homens como esse. O tema da carta de Filipenses é? Muito bem, irmãos. Alegria que tem faltado ao povo de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo um problema. A igreja está igualzinho o mundo. As pessoas de fora estão depressivas. Nós assistimos ontem uma reportagem, 100 mil pessoas cometeram autoextermínio nos últimos 10 anos no Brasil. 100 mil pessoas. Quantas pessoas da igreja? Quantas pessoas da igreja? Então, irmãos, alegria é o tema da carta. O fruto do Espírito é amor e alegria. Tem alguma coisa faltando na igreja. Tem alguma coisa errada na igreja. E aí é o seguinte, irmãos, Paulo diz assim: recebei-o com toda alegria, com muita alegria. Então a alegria do cristão não é bobo alegre. Fique alegre. Não, eu vou me alegrar no Senhor por causa desses e desses e desses motivos.
eu vou trazer à memória o que me pode dar esperança e vou agradecer a Deus por aquilo que eu tenho e não vou ficar triste no canto por aquilo que eu não tenho. O apóstolo Paulo ensina ao jovem pastor que a piedade com contentamento é fonte de grande lucro. Contentamento, meu irmão e minha irmã, é você estar feliz com aquilo que você tem. Se você não for feliz com aquilo que você tem, você nunca vai ser feliz. Então, a alegria bíblica, ela é fundamentada. Alegre-se naquilo que Deus te deu. E, meu irmão, se você levantar de manhã cedo todo amarrotado, olhe para o espelho e diga para você mesmo: salvo por Cristo Jesus. Essa é a maior de todas as alegrias da minha vida e que ninguém pode me tirar. Alegria, irmãos, alegrem-se pelo caráter de Epafrodito. Existe gente crente na igreja, existe gente comprometida na igreja, existe gente que dá testemunho na igreja. Alegrem-se pelo sacrifício. Esse homem quase morreu pelo reino. Esse homem ele se apartou de coisas particulares. Ele abriu mão por causa do reino. Tem gente que faz isso. Paulo era grato aos filipenses e a Epafrodito. Paulo era grato. E isto insta alegria, irmãos. Pessoas gratas encontram alegria e querem a alegria dos outros. Pessoas gratas encontram alegria e querem a alegria dos outros. Se a inveja que Paulo trabalhou tanto no capítulo 1 é um ladrão de alegria, inveja é você ficar de olho no que o outro tem e você não tem. Isso é um ladrão de alegria. Gratidão, você valorizar aquilo que você tem, é motivo de alegria. Inveja rouba, gratidão supre, bênção. Vamos concluir, irmãos. Como diz a Bíblia de Genebra, Paulo está deixando registrado 2 exemplos de humilhação e legado de testemunho à igreja. Timóteo e Epafrodito. Eles foram muito importantes para o reino de Deus. Timóteo era um líder, Epafrodito tinha liderança. Ambos tinham a confiança de Paulo e da igreja. Os dois não tinham um problema de servir, fazer pela igreja. Por favor, as mulheres podem abrir as Sagradas Escrituras em Gálatas capítulo 6, verso 2. Os homens, por favor, Mateus 7, 2. As mulheres, Gálatas 6, 2. Mateus 7, 12, os homens. Gálatas 6, verso 2. As mulheres, por favor, a uma só voz. Assim cumprireis a lei de Cristo. Irmãos, por favor. Evangelho de Cristo é altruísmo, é você pensar no outro. Sabe qual é o problema do homem da pós-modernidade? Ele só enxerga o seu umbigo. Ele só sabe dizer na oração assim: venha a nós. Ele não completa. E ao vosso reino não. É só para mim. Então as Escrituras estão dizendo: leve a carga dos outros. Dos outros, hein? Tire o foco dos seus problemas e ajude a carregar os problemas dos outros, e assim vocês vão cumprir a lei de Cristo. Homens, 7,12 de Mateus. Tudo quanto... Assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Você quer ser feliz? Quer ser feliz no casamento? Você quer ser feliz no casamento? Faça pelo outro aquilo que você gostaria que fizesse por você. Eu já li num livro, irmãos, eu gosto desse livro. Esse livro é bom. Esse livro não erra de jeito nenhum. Ele diz assim: aquilo que o homem plantar, tudo aquilo quanto quereis que os homens vos façam, faça primeiro por eles. Porque aquilo que você plantar, você vai colher. Isso é cristianismo. Mas nós estamos querendo usufruir, sem plantar. Não tem jeito, viu, irmãos? A gente só colhe o que foi plantado. Se não plantar, não vai não, tá? Depois de Paulo citar a necessidade do desenvolvimento da salvação, de 12 a 18, ele mostra exemplos notórios do que se espera de um crente que tem desenvolvido a salvação. Irmãos, desenvolvam a salvação.
Está aqui 2 exemplos de crentes que fazem isso, Timóteo e Epafrodito. Paulo está citando o exemplo de servir ao próximo e a glória de Deus. Está aqui, ó, existem pessoas assim. Irmãos, nós estamos chegando num tempo de divisão do remanescente fiel. O que é igreja de verdade e o que não é. Pare de olhar para aqueles que não são igreja, senão você vai afundar. Volte os seus olhos para aqueles que são crentes de verdade, para aqueles que têm testemunho, porque isso existe dentro da igreja de Cristo. Quando Elias estava correndo de Jezabel, Senhor, só eu sobrei. Elias, alto lá. Eu reservei 7.000 que não se dobraram. Eu tenho um remanescente fiel. Então, meu irmão, minha irmã, dentro da igreja de Cristo, observe aqueles que são fiéis. Existem homens e mulheres fiéis, remanescente do Senhor. Paulo está fazendo isso com a igreja. Não há desenvolvimento de salvação sem ação prática, irmãos. Fé não se fortalece com especulação, mas com a palavra sendo colocada em prática. Martim Lutero falou isso lá no Sermão de Natal, quando ele pregou. A palavra, ela identifica santos sinais para que o povo veja, ó, isso aqui está de acordo com a minha vida, isso aqui encaixou. E agora eu tenho que fazer isso. Pare de ser especulador de fé. O que é ser especulador de fé? Sabe aquele monte de matéria de internet? Vá colocar em prática o que você precisa. Irmãos, um dia desse, reunimos alguns pastores e nós falávamos a respeito da tristeza da doutrina que não produz frutos. O ser presbiteriano, irmãos, é uma alegria tremenda. Temos a melhor doutrina. E o que nós estamos colocando em prática dessa sã doutrina? Porque doutrina não salva ninguém, viu, irmãos? No dia você vai chegar lá diante do Senhor Jesus, que julgará vivos e mortos. O texto, hoje, de quem já fez a leitura em casa do culto doméstico, fala a respeito do Cristo que julga vivos e mortos. E um dia, Cristo vai julgar todos por aquilo que fizeram através do seu corpo. Você vai chegar diante do Senhor Jesus, Senhor, eu sei a confissão de fé de cor. E o que você fez com isso? Timóteo era doce, irmãos. Era abnegado como um filho deve ser. No verso de número 23, Paulo diz assim a respeito do jovem pastor Timóteo. Veja lá. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. Paulo, depois de tomar pé do que realmente lhe acontecerá, provavelmente em Roma, onde ele vai ser decapitado, irmãos. Ele até pensa que, se for libertado, mas ele pode morrer. Timóteo vai ficar com ele, dado a gravidade. Vou mandar Epafrodito na frente e Timóteo vai ficar comigo. Ele é meu leal companheiro. Irmãos crentes no Senhor Jesus, existem amigos mais chegados do que irmãos. Você já ficou com alguém até na hora da morte? Você já caminhou? Porque, irmãos, nós gostamos muito. Vamos lá em casa comer uma feijoada? Nossa, esse tempinho assim, né? Mas não, irmãos, as Sagradas Escrituras têm nos chamado a compartilhar com as pessoas os seus sofrimentos. É nesse momento que se faz o verdadeiro irmão. É nesse momento que você identifica a igreja de Cristo. Paulo está dizendo assim, olha, aconteça o que acontecer, Timóteo vai estar comigo do meu lado. Você seria lembrado hoje por alguém que você esteve junto até o fim, irmãos? Você seria lembrado por alguém assim? E o livro diz, aquilo que nós plantamos, nós colhemos. O outro personagem, então, Epafrodito, adoeceu e a igreja dos Filipenses se entristeceu muito. Ele era um homem de Deus, ele fazia diferença. Tanto é que antes de Timóteo, ele seria o enviado. Esse homem adoece e a igreja se entristece. Meu irmão, querido ouvinte, se você adoecesse ou morresse, a igreja sentiria quanto a sua falta? O quanto você é importante para o reino de Deus? Irmãos, por favor,
por favor. Pastor, mas o senhor, está forçando. Não, irmãos. Ontem em casa nós chegamos a pensar assim, será que minha mãe vai morrer hoje? Minha mãe passou muito mal. Poderia ter sido ela. E meu pai tem um problema de saúde gravíssimo. Poderia ter sido ela. E aí é o seguinte, meu irmão, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, porque amanhã pode ser muito tarde, diz o hino. Amigo, hoje tens a escolha. Então, veja só, hein? Ser presbiteriano é crer na total soberania de Deus. Ser presbiteriano é crer na total responsabilidade humana. Irmãos, eu não sei quem aqui dentro é predestinado. Não sei. Mas eu sei que eu tenho que apelar ao seu coração. Se você não entregou a sua vida a Cristo ainda, hoje é o dia. Hoje é o dia de você estabelecer um concerto com Deus e fazer aquilo que você precisa fazer. Diz o hino, meu amigo, hoje você tem a escolha. Vida ou morte, o que vai escolher? O tema da carta aos Filipenses, irmãos, é alegria. Neemias 8:10. Vamos abrir lá, irmãos, Neemias. Esdras, Neemias, lá no Velho Testamento. Salmos, aí de trás para frente, Jó, Neemias, Esdras, para ficar mais fácil. Está aí, viu? Pode procurar que está aí. Neemias 8:10. Por favor, vamos ler, irmãos. Sabe aquele favo de mel que você vai lendo e vai provando? Devagarzinho, vamos lá? Disse-lhes mais, ide, comeis carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais. Pode ter carne gorda, pode ter bebida doce, pode ter o que for, mas as Escrituras nos garantem que a nossa alegria é do Senhor. A força que nós temos é do Senhor. Você pode procurar alegria no que mais você quiser. O carro novo, sabe aquele cheirinho? É bom, né? 2, 3 semanas depois foi embora. Alguém já riscou, alguém já bateu. Sabe a casa nova? Nossa, a mulher gosta de uma casa nova, um sofá novo, né? Então a casa nova chega e faz assim, com o pé na parede. Já deixou de ser nova. Sabe o sofá novinho? Alguém chega e senta no sofá e derruba um copo de leite com Toddy no sofá. Deixou de ser novo. A sua alegria não vai ser outra coisa se não for no Senhor. Às vezes, o ladrão da alegria, Satanás, descobre o nosso ponto fraco, sabe, irmãos? Todos nós temos um ponto fraco. Aí ele chega e bate ali. Quando bateu ali, que você perdeu a razão, que você desanimou, ele fala assim, agora eu achei, vou bater ali sempre, porque aí eu desestimulo, eu faço esmorecer, eu faço calar. Aí você não produz o que deveria, irmão. Por favor, ouça com tudo que você pode. Você acha que eu faço a obra de Deus quando eu não estou doente, irmãos? Você acha que eu faço a obra de Deus só quando eu não tenho problemas da minha casa, irmãos? Desenvolver a salvação é o que diz Timóteo, na segunda carta, Paulo a Timóteo 4:2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Ou nós vamos aprender a buscar felicidade, haja o que houver, ou Satanás conseguiu acertar aonde nos machuca. Busque a alegria, meu irmão, fundamentado nas coisas que você tem, nas promessas infrustráveis do Deus que te garante. Pare de focar no problema, porque se bateu e você abaixou e esmoreceu, Satanás teve vitória na sua vida. Está doendo?
você mesmo assim, Senhor, eu vou continuar te louvando, eu vou continuar te servindo, eu vou continuar pregando a palavra. Irmãos, a igreja sabe que eu gosto de viajar de madrugada. Gosto. Cheguei no posto, a hora que eu desci, a menina olhou para mim assim e falou assim, "Nó, a dor na coluna que só Deus sabe como é que eu estava." Desci assim, todo torto, né? "Tudo bem, moço?" Eu falei, "Tá bom." Ela olhou para mim assim, aham. Conversamos e tal, aí eu falei, "Qual é o seu nome?" "Ariane." Ela foi lá buscar, né, a maquininha do cartão. Quando ela chegou, eu estava com a Bíblia na mão. Dei a Bíblia para essa menina. "Moço, que presente. Que privilégio, moço." E ela saiu. Provavelmente eu nunca mais vou ver uma moça que me atendeu num posto de gasolina na madrugada da 381 indo para o Espírito Santo. Irmãos, podia estar a coluna doendo, eu diria assim, não vou abrir a porta, não vou descer do carro, não vou conversar, porque está doendo muito. Deixa doer, mas eu vou anunciar o amor do meu Senhor Jesus. Eu vou lançar a semente e eu vou colher, haja o que houver. E se tiver que morrer, igreja, louve. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé.